Se tem uma coisa que eu falo bastante nesse canal é sobre viver a vida segundo o Espírito e não de acordo com a nossa vontade carnal, né? Viver de acordo com o Espírito e não segundo os desejos da carne. Mas afinal de contas, o que é andar segundo o Espírito? Tá, beleza, o Espírito é para seguir vozes, é para ouvir alguma coisa, é para fechar os olhos e sentir? O que é andar segundo o Espírito? Bom, é nisso que eu vou falar no vídeo de hoje, então bora lá! Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória Luiza e bem-vindos ao meu canal! Hoje eu quero falar sobre andar de acordo com o Espírito, estar de acordo com a palavra de Deus, coisa que eu venho falando em todos os vídeos, né? Se você pegar aí todos os vídeos, eu sempre faço referências a Gálatas 5, que é uma das passagens que fala entre a carne e o Espírito, sobre os desejos da carne e o fruto do Espírito. E que é isso? O que é andar segundo o Espírito? Porque você pode entender o que é o fruto do Espírito, você vai encontrar isso lá em Gálatas 5, você vai ver todos os frutos do Espírito, né? Que é um fruto com várias sementinhas, assim dizemos, né? Porque ele diz o fruto do Espírito, não fala os frutos. Mas dentro desse fruto tem muitas vitaminas. Vai dar uma lidinha lá. Mas o que é andar segundo o Espírito de fato, na prática? Como eu ando segundo o Espírito? Antes de responder essa pergunta, já vai dando like aí, né? Porque me ajuda bastante. Curta esse vídeo, dá like, bastante like. Comenta também as suas dúvidas, sugestão de vídeo, o que você achou desse vídeo. E compartilhe também com seus amigos, tá bom? Vou esperar também você se inscrever no canal. Se inscreveu? Obrigada! Agora vamos continuar. A base desse vídeo de hoje vai ser o texto de Romanos, capítulo 8. Pode ser Romanos capítulo 8 inteiro, mas eu vou focar mais no versículo 5 ao versículo 15, mais ou menos. Pode ser Romanos capítulo 8 até o 17. Vamos ficar assim, porque aí você já lê bastante da palavra de Deus. É importante dar uma lida, né? Enfim, o que é andar segundo o Espírito de fato? Nós, como seres humanos, nós temos a nossa natureza carnal. Nós temos o pecado dentro da gente e a gente tem tendência ao pecado. Porém, entretanto, nada está perdido. Quer dizer, estava tudo perdido, mas através de Jesus Cristo, nós encontramos a saída disso tudo, encontramos aí a solução. E através do sangue de Jesus, do sacrifício que ele fez por nós, hoje a gente não precisa mais ficar escravo do pecado. Não precisamos mais ficar vivendo de acordo com o pecado. A gente agora pode ser livre, né, pelo sangue de Jesus e viver de acordo com o Espírito. Para entender o que é viver de acordo com o Espírito, a gente precisa primeiro entender o que é viver de acordo com a carne. Bom, como eu falei, a carne ela vive inclinada para o pecado. E o que é o pecado? Basicamente, o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus e que nos aproxima da nossa natureza humana. O que seria a nossa natureza humana? Ela é corrompida pelo pecado. E o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Calma aí que eu vou te explicar. Quando a Bíblia nos ensina que a gente não pode mentir, que a gente não pode roubar, que a gente não pode praticar adultério, ou essas coisas, né, que muita gente lista como a lista do não pode. Não pode. Eita, fiz um funk, credo. Não pode isso, não pode aquilo. Não é bem assim. Na verdade, quando Deus ele fala pra gente não fazer essas coisas e tem os mandamentos, ensinamentos e tudo isso, é justamente porque ele sabe que se a gente pratica esse tipo de atitude, que a gente anda segundo a nossa carne, a gente se inclina para a condenação eterna, para a morte. E aí a gente fica cada vez mais distante dele, não só em vida, mas também depois dela. A gente não tem salvação em Cristo, não temos a salvação para viver com ele na glória. E eu acho assim que se você é cristão ou entende pelo menos um pouco do que é o evangelho, você sabe que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas é primeiramente entender que Ele é o centro, Ele é o foco de tudo, sabe? E que é querer estar com Ele.
né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, não sei quem disse, mas eu sempre repito, que ela diz assim: ame a Deus tanto, ame a Deus ao ponto de que não por medo do inferno, mas ame a Ele ao ponto que se Ele estivesse lá no inferno, você queira ir pro inferno junto com Ele, porque Ele tá no inferno e você ama ficar com Ele, você ama a Ele. Entende a diferença? Não é ter medo de não pecar. Ah, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de ir pro inferno. Não, não é por medo, é por amor. Eu não quero fazer esse tipo de coisa porque eu não quero se tornar escravo do pecado, porque eu não quero viver de acordo com o pecado, porque eu sei que o pecado vai me afastar de Deus. E eu amo a Deus, eu quero estar com Ele. E aí a gente entra na parte do Espírito. Nós fomos limpos pelo sangue de Jesus Cristo. Essa passagem fala sobre quem anda segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Eu vou ler agora o versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 17. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se porventura com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Bom, essa passagem fala sobre a diferença entre andar segundo o Espírito e segundo a carne. E quando você anda segundo a carne, você alcança a morte. E quando a gente fala de morte, não é só a morte física, porque a morte física todos nós vamos morrer, né? A única certeza que a gente tem em vida é que a gente morre. Mas aqui principalmente a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É você não mais enxergar Deus de fato. Como assim? É você viver uma vida onde você não tem mais conexão nenhuma com Deus. Você pode até pensar em Deus, pode até acreditar em Deus, pode até ouvir um louvor e sentir um arrepio, mas você não tem mais conexão com Deus porque você está morto espiritualmente. Então você não tem intimidade com Deus, você não ouve a voz de Deus, você simplesmente sente saudade, você sente vontade, porque a nossa alma tem o vazio existencial de Deus, mas você não tem vida com Deus porque você está morto espiritualmente. E essa é a pior tipo de morte, porque a pessoa tá viva, é igual aquela passagem que diz assim, frio ou quente, e o morno. O morto espiritualmente, ele pode ser tanto frio como também morno. E a maioria é morno, porque acha que tá crente, mas não tá. E aí que entra, você acha que tem Deus, você fala de Deus, fala bonito, até conhece Jesus, mas não vive Jesus, não anda segundo o Espírito. E aí a gente entra na onde eu quero chegar, que é a resposta desse vídeo. O que é andar de fato segundo o Espírito? Andar segundo o Espírito é renunciar às suas paixões, é renunciar às vontades da carne, é renunciar tudo isso, negar a mim mesmo e viver a Cristo. Eu gosto muito dessa analogia de negar a mim mesma, porque aí engloba tudo, né? Eu falei já sobre o homossexualismo e eu falei, negue a si mesmo, negue essa vontade, porque essa vontade te afasta de Deus. Falei também sobre adultério, negue-se. Falar sobre mentira, negue-se. Vontade de falar dos outros, que a língua coça para fofocar, negue-se. Porque isso tudo culmina para o afastamento de Deus. Então ande segundo o Espírito. Tem uma conversinha ali de fofoca? Abstenha-se dali, saia dali. Não ande com pessoas que falem palavras feias, palavras maledicentes ou coisas ruins. Saia disso. Tenha algum ambiente onde você vê que só tem gente fazendo coisa errada, que só tem gente bebendo, fumando, se prostituindo, enfim, fazendo coisas que não condizem com a palavra de Deus. Abstenha-se. Andar segundo o Espírito é você, dia após dia, pegar a sua cruz e seguir Jesus. E não é fácil carregar a cruz, não é fácil. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus com você e você entende que você ama a Deus mais do que ama as suas paixões, você pega isso e tudo isso se torna leve. Como a palavra de Deus diz, né? Que o jugo é leve e o fardo é suave. Eu sempre inverto, eu não sei se é o jugo que é suave, enfim. Vou pôr o versículo aqui. Então é de forma leve. Você leva isso de forma leve porque você ama a Deus. E aí aos poucos você vai sentindo a plenitude do Espírito. Você vai sentindo a leveza de viver uma vida longe da escravidão do pecado. Onde você sente seus ombros, relaxados, tranquilo, sem o peso do pecado nas suas costas, porque você é livre do pecado, você é livre das amarras de Satanás, você não é mais escravo das suas vontades.
Antes, para ter prazer, alegria, felicidade, você precisava satisfazer os seus desejos. Hoje não. Hoje você anda segundo o Espírito. Você se abstém dessas coisas. Você joga fora essas vontades. E mesmo que você tenha vontade de pecar, você fala, não, porque eu quero andar segundo o Espírito. E isso gera frutos. Gera benignidade, gera longanimidade, gera outras coisas lá que eu esqueci. Enfim, gera o fruto do Espírito, que é alegria, paz, temperança, enfim, esses frutos vão gerando aí dentro de você aos poucos, né? Domínio próprio, que eu acho que é o melhor de todos, na minha opinião, que é você olhar ali. Isso é uma coisa que eu queria muito, gente, glória a Deus mesmo, porque pensa numa pessoa que não tinha domínio próprio, e era uma coisa que eu orava, eu me jogava no chão para Deus, Deus me dê domínio próprio, porque eu preciso me controlar. Eu tinha atitude, gente, que pelo amor de Deus era ridícula, infelizmente às vezes eu ainda tenho, mas eu sei que Deus, ele já me deu esse domínio próprio, porque comparado à Vitória de antigamente, meu filho, eu tô suave. Mas ainda tem muita coisa a melhorar, e andar segundo o Espírito é isso. É dia após dia, caminhada a caminhada, um passo de cada vez, de rumo à vitória, que é o nosso galardão no céu. Então, eu espero que eu tenha explicado direitinho pra você, que não tenha ficado confuso, mas se tiver alguma dúvida, bota aqui nos comentários, leia sempre a descrição, porque eu deixo sempre um comentário bacana, alguma reflexão a respeito do vídeo, e também leia as passagens bíblicas, tanto a de Gálatas 5, que eu acho que é a minha preferida, e essa de Romanos 8, onde ele fala muito melhor a respeito disso. Agora, só para finalizar com chave de ouro, eu quero deixar o versículo aqui de Romanos 8, para que você fique em paz e sabendo que a melhor coisa que você faz na sua vida é largar os desejos da carne e viver de acordo com o Espírito. E o que é viver de acordo com o Espírito? Dia após dia, renunciar aos seus próprios desejos para viver a vida que Deus tem para você. Então, eu vou dar uma lida aqui para você entender melhor. É o versículo 9, o versículo 10. Eu já falei para você ler o capítulo inteiro, então, só para finalizar. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E aí vai indo, gente. Então, assim, o corpo morre, no sentido de que você não vai querer mais satisfazer essas vontades, mas seu espírito, ele está vivo, forte e ansiando por Cristo. Então, espero que você tenha entendido esse vídeo, ó. Um beijão, tchau, tchau e até a próxima!